Olá! A Receita Federal já recebeu mais de 5.800.000 declarações do Imposto de Renda 2022. A expectativa é que sejam feitas pouco mais de 34 milhões de declarações. Neste ano, algumas novidades prometem facilitar as operações, como o recebimento da restituição ou o pagamento do imposto via Pix e a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida. Além disso, o contribuinte brasileiro vai poder fazer a dedução de testes de Covid-19. Eu conversei sobre o assunto com o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFOP, Christian Soares Mendes, que deu mais detalhes sobre a declaração do Imposto de Renda 2022. Acompanhe na entrevista. Muito obrigada, professor Christian, por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, muito obrigado. Professor, eu quero começar essa entrevista te perguntando quem deve declarar o imposto de renda neste ano. As pessoas que devem declarar o imposto de renda esse ano são aquelas que obtiveram uma renda anual superior a R$ 28.559, né? O que daria em torno de R$ 2.380 por mês, né? Então essas pessoas elas devem declarar. E nós temos algumas novidades na declaração neste ano, não é mesmo? O senhor poderia falar para a gente quais são? Sim. Esse ano, além do recebimento, do pagamento do imposto de renda, né, para aquelas pessoas que devem pagar, né, ao fisco, isso tudo pode ser realizado via Pix, né, o que vai agilizar muito isso. Além do recebimento e pagamento via Pix, também será permitido, né, a utilização da declaração pré-preenchida, né, que antes era necessário um pré-cadastro, agora já está mais maleável. Além disso, também será possível deduzir a realização de testes por Covid. E também, e lembrando que aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado e posteriormente obtiveram emprego, elas deverão ter que pagar, né, esse auxílio desde que tenham tido esse mesmo valor arrecadado no valor de R$ 28.559 ao final do ano, né? Se ela tiver tido uma renda superior a isso, ela deve ter que devolver. Professor, é importante a gente destacar que os microempreendedores individuais também devem declarar o imposto de renda, não é mesmo? Sim, é muito importante isso. Mas vale relembrar, né, que o microempreendedor individual ele é isento do imposto de renda jurídica, né, bem como de alguns outros impostos federais. Porém, se eles tiverem recebido algum dos rendimentos que eu vou descrever aqui, eles devem declarar como pessoa física. No caso recebido mais de R$ 28.559 ao final do ano, terem tido rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, né, acima de 40 mil, terem algum tipo de patrimônio superior a R$300 mil, né, até o final do ano letivo, terem obtido alguma receita bruta anual acima de R$142 mil, por exemplo, com atividades rurais. Tá? E quais são os documentos necessários para a declaração, professor? No caso, vale lembrar que há uma distinção, né, das documentações necessárias para a pessoa física e pessoa jurídica. Na física, que é a mais usual, a pessoa ela vai ter que pegar seus documentos de identidade, CPF, data de nascimento, título de eleitor, né, endereço completo atualizado, telefone, seus comprovantes de renda, dados bancários, né, além também de informações referentes aos seus dependentes, né. Isso inclui, então, você, por exemplo, dados sobre pagamentos de educação, saúde, tudo isso deve constar documentado. No caso da pessoa jurídica, ela tem que apresentar dados referentes ao faturamento dos últimos 12 meses, declarações enviadas no ano anterior, relações de contas a pagar, né, e os dados fornecidos pelo escritório de contabilidade da empresa. Professor, e por quanto tempo eu preciso guardar os documentos, as notas que eu usei na declaração? Na verdade, o ideal é você guardar essa sua declaração, né, com toda a documentação, por pelo menos 5 anos, né, para assim evitar qualquer tipo de contratempo, né, algum caso caia na malha fina, alguma coisa assim, você tem esses dados para, né, apresentar.
E, Christian, é possível também direcionar parte do imposto devido a alguma instituição, não é mesmo? Como isso deve ser feito? Sim, sim. No caso, a pessoa ela pode direcionar parte, né, desse imposto de renda para instituições. No caso, você pode doar até 3%, né, do imposto devido para fundos ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e cerca de 3% para fundos de apoio aos conselhos do idoso. Né? Então, tudo isso vai estar disponível, né, esses dados para que você possa realizar a doação no próprio aplicativo do imposto de renda, né? Vai ter tudo isso informando certinho como realizar. Professor, e se o contribuinte cair na malha fina, como ele deve proceder? Então, ele terá que, né, no caso, quando ele cai em malha fina, a própria Receita Federal já entra em comunicado com ele para verificar essa divergência que houve entre as informações que ele apresentou, né, e ao que ele realmente possui, né? Então, ele vai ter que declarar e informar o porquê dessa diferença, e caso ele tenha que pagar um valor a mais, e às vezes ele tem que pagar até mesmo uma multa referente a isso. Então, só entrar em contato, né, diretamente com a Receita Federal e ela já vai ter todas essas informações no caso em que ele caia na malha fina. Caso ele esteja correto, não haverá problemas em apresentar as informações solicitadas. Bom, para a gente finalizar, é importante a gente destacar que não podemos deixar para a última hora a declaração do imposto de renda, não é mesmo, Christian? Sim, exatamente. Até porque se você deixar para declarar no último período, né, nas últimas semanas, o sistema geralmente pode estar sobrecarregado, dificultando assim a realização da sua declaração. Né? Então, o período aí de 7 de março, que já foi aberto, até o dia 29 de abril, que você vai ter aí para realizar a sua declaração. Então, quanto antes você realizar, mais rápido você pode receber uma restituição, caso você tenha que receber, e também realizar o pagamento, caso tenha que pagar referente a esse imposto. Muito obrigada, professor Christian. Mais uma vez, eu agradeço a participação do senhor e todas essas informações. Por nada, eu que agradeço. E como o Christian destacou aí na entrevista, os contribuintes brasileiros têm até o dia 29 de abril para enviar a declaração sem multa. Ela pode ser feita online pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, que você consegue baixar de graça. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.